Bom, o pessoal pediu bastante, né? Mostra a coleção e tal. Então, a gente resolveu produzir conteúdo da nossa coleção, do acervo de carros da concessionária, carro a carro. Por quê? Cada carro tem uma história, né? Para ele estar aqui com a gente, no nosso acervo, ele tem uma história conosco, ele faz sentido para a gente. É interessante isso, porque, por exemplo, quando eu encontro os colecionadores, pessoas mais antigas, o que faz sentido para eles é o que eles viam na infância. Então, aqueles rabos de peixe, aqueles Cadillacs, aquelas coisas. Já o que faz sentido para mim são carros que fizeram parte da história das nossas marcas, da Volkswagen e da Audi, e que fizeram também parte da minha vida. Então, para vocês, para começar essa história, eu vou mostrar aqui este carro, que é o primeiro e um dos mais importantes, um New Beetle. Vamos lá, esse carro ele tem uma história gigante por trás dele e tem a minha história com ele. Então eu vou contar rapidamente a minha história com ele e depois a gente vai contextualizar a importância desse produto. Só para vocês terem uma ideia, esse carro salvou a Volkswagen nos Estados Unidos e eu vou contar detalhe a detalhe para você. Mas vamos começar com o que a gente tem em comum, eu e ele, né? Em 2007, a Volkswagen fez uma campanha onde os 10 primeiros colocados, uma campanha de vendas, de marketing, com vários indicadores, e os 10 primeiros colocados ganhariam uma viagem para Dubai, né? Eu estava no negócio há mais ou menos 3 anos, né? Eu estava aprendendo a trabalhar com o negócio e até hoje a gente continua aprendendo, obviamente, né? Todos os dias, mas naquele momento eu investi nessa campanha, eu fiz as coisas que precisavam e de repente, ganhei. E aí, ir para Dubai, imagina a minha situação, né? Uma coisa meio surreal, né? Ir para Dubai e o tema lá em Dubai era andar de Lamborghini. Eu nunca tinha andado numa Lamborghini. Então, eu fiquei completamente alucinado. Bom, e o que acontece, né? A gente vai, pega o avião, Volkswagen, 10 concessionários, mais o vice-presidente, mais o diretor de vendas e marketing, um grupo super legal. E quando a gente chega em Dubai, a gente é recebido simplesmente por Rolls Royce. Os carros iam buscar a gente no aeroporto, eram Rolls Royce, né? E o que eu notei naquele momento é que os carros eram brancos e tinham o interior vermelho, tipo Bordeaux assim, né? E era muito comum em Dubai esse tipo de combinação, branco com Bordeaux ou branco com vermelho. Por quê? Lá a temperatura é muito alta, são 50 graus direto, então o carro branco, o que acontece? Ele não tem uma quarta camada de tinta e ele absorve menos calor. E essa história é muito funcional mesmo. Você pode ver, se você deixa um carro branco no sol e um carro preto, o preto estará mais quente, no mínimo 1 grau. Então, em Dubai, os carros eram assim, brancos com a interna vermelha. Bom, ao chegar de volta, né, aquilo ficou marcado, né? Eu andei também na Lamborghini e eu tive uma experiência que foi assim surreal, que eu andei num Audi TT no autódromo e era um TT MK2, aquele ano de 2005 a 2013 mais ou menos, que é aquela segunda geração do Audi TT. E eles eram como? Tá a foto aí, ó. Eles eram branco com vermelho também. E esse carro, o TT, ele também me marcou naquele momento, que eu falei, puxa, ficou, sabe? Vai no nosso subconsciente e, enfim. Quando eu voltei ao Brasil, eu comecei a pesquisar e eu encontrei no catálogo da Volkswagen a possibilidade de montar um carro assim.
branco com vermelho. Por quê? Porque a planta que fazia esse carro era no México e ela fazia tanto para o Brasil quanto para outros países, principalmente para exportação, né? Eu acredito que até os carros lá, nesse caso, um modelo assim, Estados Unidos, né? Tudo isso era feito no México. Então, eu vi que dava para fazer. E aí, coloquei o pedido, branco com vermelho automático e com essa roda, que era um opcional de época também, né? E aí o carro veio. Acontece que o carro chegou no Brasil e foi direto, né, fazer o PDI. Depois eu vou explicar o que é PDI para vocês, naquela série de carros que chegam da cegonha direto para a concessionária. Mas o carro chegou para fazer o PDI, veio para nós. Quando chegou aqui, o carro estava na cegonha. Um cliente da Autobel falou assim, porra, e aquele carro? Aí eu falei, não, aquele carro, blá. Ele falou, eu quero ficar com ele. E aí ele ficou. Né? Então, eu imediatamente fiz um novo pedido para mim, né? E aí aconteceu, depois chegou, então esse é o segundo, o primeiro ficou com ele, né? Bom, esse aqui é um New Beetle, então, 2008, modelo 2009, então, ele hoje tem 19 mil quilômetros. Por quê? Quando eu compro um carro assim, eu acabo utilizando, né? Dentro de um padrão de uso bem, eu não deixo parar perto de outro carro para não bater porta, eu não deixo cair nenhuma sujeira e eu sempre mantenho limpo, porque eu tenho receio do sol e tal, então eu usei. Mas ele foi muito utilizado quando nós compramos a Audi. O que aconteceu naquele momento? Eu tinha alguns outros carros e eu achei por bem vender esses outros carros para poder dar uma injeção de capital no negócio. O negócio estava começando, então a gente precisava de mais capital e eu falei, o certo é, né, eu vender esse acervo aqui. E eu vou fazer um conteúdo só sobre aquele acervo, que era muito especial, muito mesmo, né? E aí, esse carro eu não vendi, né? Esse eu não vendi e eu fiquei com ele fazendo uso num período aí de mais ou menos um ano direto. Filho na escola, tudo era ele. Então, hoje ele tem 19 mil. Bom, é interessante porque para a época, ele era um carro diferente, né? E ele tem, eu acho interessante isso aqui, ó, na carroceria, aqui na frente, normalmente o Fusca que saiu depois dele, o de 200 cavalos, o capô vinha mais para baixo. Então esse capô assim é tipo o Smile, né? Parece que ele está sorrindo. Né? Então, até hoje, por exemplo, outro dia eu entrei lá numa loja da Apple e eu falei, ela perguntou, uma pergunta lá sobre microfone, e a moça falou assim, você trabalha com o quê? Eu falei, com carro, que marcas você trabalha? Eu falei, Volkswagen e Audi. Ela falou, Volkswagen é demais, eu amo Fusca, é cool, né? É legal, ele é bem-humorado, ele é alegre, olha só, ele está sorrindo para mim aqui, né? Então você tem aqui essas rodas que são aro 17 e ele tem esse desenho, né, que é um ângulo assim, né, é um ângulo perfeito, né, ele faz uma curva, né, de 180 graus, né, ele vem dali, vem para cá, né, e ele é também de uma fase onde a Volkswagen as coisas eram meio redondas, né, você lembra o Passat, né, aquelas lanternas redondas, né, e o mais interessante também é que este carro, senhores, ele é um Golf. Ele é montado na plataforma do Golf, ele tem o motor do Golf 2.0, né? 115 cavalos aproximadamente. Então ele é assim um carro altamente utilizável, né? Ele é o Golf, né? É um carro que, né, você pode milhões aí fabricados, né? Então ele é exatamente um Golf, só que com a carroceria de um Fusca. Bom, aqui, senhores, nós temos um motor 2.0 do Golf, praticamente inquebrável, né? Você vê, ele está bonito, porque realmente está bem bonito o bichão aí. Eu faço uma manutenção uma vez por ano, troco óleo, e você vê ali que o líquido do arrefecimento está em ordem, aditivo, só que é indestrutível, vamos dizer assim. A tecnologia dele é a mais simples possível, de modo que ele é um trator, né? Ele não tem turbina, né? Ele tem uma cavalaria interessante, ele não é um carro que, né, ele é antigo, para o padrão da época é bom. Para hoje, você tem aí os carros turbo e tal, né, com motores menores,
mas é agradável. O importante é isso, é um carro de entretenimento. Vou mostrar o porta-malas também. Ele está até aqui, ó, com plástico, né? E uma curiosidade é que eu sempre deixava um agasalho aqui, porque às vezes está frio e tal, você pega mania de, né? Mas sempre organizado, sempre bonito, limpinho, cheiroso. E aqui, detalhe, na hora de bater, as pessoas têm mania de empurrar isso aqui e amassa, então esse é o certo. Eu vou abrir aqui a porta para mostrar para vocês a interna dele. Então, aqui você tem os bancos, né, nesse couro bordô, né, eles têm aquecimento. Aqui, veja só, eu tenho já um sinal do tempo que ele desgastou, né? Então ele está solto aqui, né? Eu até tentei encontrar esse material e aí acabei mantendo assim como está, né? Essa luz de cortesia ela não acendia, né? Mas eu gosto, aí eu mandei fazer, coloquei uma lâmpada aí, fiz a ligação e ficou assim. Então é um carro que ele tem uma pequena adaptação para o nosso gosto, né? Eu acho muito legal isso aqui e depois com a Audi eu conheci o Audi Beam, né? Que projeta no chão. Aqui você tem um painel e uma coisa que eu adoro nessa geração da Volkswagen, que era as coisas redondas, né? E aqui você tem esse painel roxo. Isso eu acho lindo. Né? Quando você tem, por exemplo, aqui, você tem aquele roxinho, né? Esse painel, inclusive, ele foi inspiração para fazer o painel do Up. Né? Então o Up tem um painel parecido com esse. Agora aqui é lindo, né? Você tem o roxinho. Eu lembro do Passat dessa geração que tinha o roxo do ar-condicionado, o roxo do som, o roxo aqui. Então é muito legal, é muito nostálgico, né? Ter essa tonalidade no cockpit aqui no cluster, né? Depois você tem esse volante, né? Bem especial, né? Você vê não tem botões, né? Vou parar com esse barulhinho aqui. Ele não tem botões, o que torna ele ainda mais bonito, né? Porque é uma coisa assim, é muito lindo, né? E assim, o couro, ele tá opaco, né? Que significa que ele não tá sujo e não foi, né? Ele foi bem utilizado. E uma coisa interessante também, você tem essa distância enorme aqui, né? Esse campo, vamos dizer assim, do ponto de vista de eficiência, é um espaço gigantesco perdido. Né? Mas ok, a gente está pelo design, não pela eficiência total. A gente quer a beleza, né? Você tem teto solar, câmbio automático, aqui ó, um encosto de um apoio de braço. Assim, senhores, isso aqui... e tem aquecimento nos bancos. Então é um carro gostoso para passear. Ele tem uma outra vantagem também, que você vê que as janelas são grandes, o vidro é grande. Então aqui você tem muita luz. Então, quando você anda com esse carro em Campo Grande, que é sol, esse brilho maravilhoso, você tem tudo isso aqui dentro, né? Uma entrada de luz muito agradável. Eu curto muito, né? Esse carro, ele salvou a Volkswagen nos Estados Unidos e agora eu vou explicar para você um pouco mais sobre essa história. Bom, eu contei a importância do Beetle para mim, mas eu também gostaria de contextualizar essa importância para a Volkswagen. Veja só. Aquele primeiro carro, o Fusca, aquele que a gente conhece, o Fusquinha, ele foi concebido a pedido de Hitler. Hitler queria que Porsche fizesse um carro popular para as famílias utilizarem nas autobahns alemãs. Né? Então Ferdinand Porsche vai e desenvolve o Fusca, motor traseiro, refrigerado a ar e tal. Acontece que vem a guerra. E aí o que acontece? As fábricas, né, elas passam a produzir armamentos e tal, e depois do fim da guerra, tudo tá destruído, né? E os funcionários da Volkswagen, lá em Wolfsburg, que foi essa fábrica que foi criada para produzir o Fusca, depois da guerra, eles continuam a produzir o carro com peças recicladas para trocar por comida. Então é uma situação assim bastante inusitada. E a sobrevida desse início, ela se dá pelos operários. Eles não havia uma estratégia, eles que fizeram isso. Então eles passam a produzir o carro com peças recicladas, tirando de vários carros para montar um,
e assim a coisa sobrevive. Bom, depois, em 1950, novamente o Fusca, aí, falando de mercado americano, a Volkswagen, ela então coloca o carro no mercado americano, só que os americanos de 1950, que carro eles tinham lá? Aqueles Cadillacs, rabo de peixe, aqueles carros enormes, né? E o Fusquinha era, poxa, um besourinho, né? Motor traseiro. E há uma sacada genial da época que eles contratam uma agência de propaganda e essa agência, a DDB, ela ao invés de, tipo, maquiar as excentricidades do carro, pequeno, né, motor traseiro, um jeitinho meio estranho, não, eles fazem o foco nisso. Então eles mostram tudo. E tipo, pense diferente, pense, né, seja diferente, né? Ao invés de você andar com aquele monstro cheio de lata, você vai andar com um carro ágil, rápido, fácil, tranquilo, fácil de mexer, vem ferramentas para você consertar, é pequenininho, então é econômico, então eles focam nesse tema. E é um baita sucesso no mercado americano. Veja só, a propaganda faz o Fusquinha ser um carro excepcional no mercado americano. Bom, acontece que em 1970 a Volkswagen ela está diante de um novo desafio, porque com a chegada dos carros japoneses nos Estados Unidos, os Toyotas da vida e tal, o consumidor americano começa a parar de comprar o Volkswagen, né, o Fusca. Porque o Fusca, houve uma evolução de mercado e eles descobriram esses novos produtos. E aí o Fusca começa a deixar de ser e a Volkswagen começa a entrar no mercado americano num declínio muito forte. E esse declínio ele vai se acentuando de modo que eles resolvem salvar a empresa trazendo de volta a memória do Fusca. Veja bem, então eles desenvolvem, né? Havia uma pessoa, o neto do Ferdinand Porsche, que é o Ferdinand Pi, ele era o presidente da Volkswagen e ele defende esse projeto. Então eles lançam um novo produto, que é justamente esse carro, o New Beetle, que vocês viram, e ele resgata o quê? Não o Fusca, mas a memória do Fusca, porque é um carro moderno, né, o Beetle. Ele é um Golf, então eles trazem um carro moderno, mas eles trazem aquela memória afetiva que os americanos têm, que foi tão feliz em 1950. E aí a Volkswagen retoma. Então, vejam vocês, ter um New Beetle aqui na nossa garagem é algo importantíssimo. Para mim, pela minha história, pelo que eu vivi com isso, e para a Volkswagen. Então, assim, é um carro que faz parte da nossa coleção, é um carro muito importante e é o carro que eu gostaria de que fosse o primeiro a ser contada a história. Bom, nesses 17 anos com essa joia, já fui muitas vezes abordado, me vende esse carro e tal. Eu tenho algum acervo de veículos que a gente pode chamar de coleção, sim, mas alguns carros são rotativos porque quando eu encontro um cliente que eu vejo que faz mais sentido para ele do que para mim, eu acabo vendendo alguma coisa, né? Já aconteceu, tem um episódio aí que eu vou contar uma história muito legal de um TTS. Preciso contar isso para vocês, é muito legal. Mas, então aqui eu já fui muitas vezes abordado, só que assim, esse veículo, ele me acompanha há 17 anos, né, assim, eu levava minhas filhas na escola, então é especial, né? Então esse aqui realmente a gente, se Deus permitir, vai seguir até quando eu tiver uns 90 aí no showroom da concessionária, ele vai estar parado na porta de repente, né? Bom, pessoal, esse é o nosso carro número 1 do acervo, da coleção. Eu diria que é um dos mais importantes. E se você gostou, eu peço que você compartilhe esse conteúdo com seus amigos, mostre para eles essa beleza, né? E se possível, nos siga aí no canal, se inscreva. Eu acho que, assim, para mim é um grande prazer e eu vou te dizer uma outra coisa. Se você quiser comprar um Volkswagen ou um Audi, me chama. Eu encaminho você aqui na Autobel, eu te atendo. Eu encaminho aqui para o nosso time e acompanho o seu atendimento do início ao fim. Eu adoro fazer isso, eu adoro estar próximo ao consumidor, aos clientes. Então, quer comprar Audi e Volkswagen? Fala comigo.